Alô, alô, galera, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez ao vivo nas nossas lives de quarta-feira. Vamos esperar um pouquinho o pessoal começar a entrar. Opa, boa, Ciro, já está aqui, ó. Ciro já está com a gente. Deixa eu chamar ele aqui para participar. Pronto, apertei acho que no botão certo. Ciro, chamando aí, hein? Galera do Partido Novo de Niterói, boa noite. E aí, Boa noite, Ciro, Chico. tudo Tudo bem? bem? Tudo Se é que a tranquilo, gente pode falar você? tudo bem, né? Pois é, né? Tudo bem dentro do possível. Eu acho que é o que eu tenho mais ouvido nesse período aqui de home office das empresas, empregados que estão me ligando é isso, né? É, né? Tudo bem? Dentro do possível. Tudo caminhando, né? Pô, Ciro, mas ó, Exato. antes da gente começar aqui, eu queria te agradecer muito aí pelo teu tempo, pela sua disponibilidade também de estar aqui, conversar com a gente e poder explicar um pouquinho usando a tua expertise aí de professor, especialista em direito do trabalho, professor na Fundação Getúlio Vargas, toda a tua experiência aí, seu largo currículo para compartilhar aqui seus conhecimentos com a gente, quem tá acompanhando aqui, e principalmente porque eu do lado de cá, né, trabalhando como deputado, eu tenho recebido muitas demandas, muitas perguntas. Acho que é uma situação nova para todos nós, né? Acho que, enfim, certamente eu não vivi, imagino que você também não, uma situação parecida, e está impondo muitos desafios para que a gente possa levar algumas respostas. Então, fica aqui meu muito obrigado para você. E, enfim, acho que a gente pode começar aí, se quiser falar algumas coisas para introdutórias, mas a ideia, de repente, é que a gente faça, então, a gente separe, de repente, em alguns blocos aqui, você, enfim, fica livre aí, cara, para intervir sempre, falar o que você quiser, estamos aqui aberto mesmo. E umas pessoas mandaram várias perguntas depois também, que de repente eu te passo e a gente pode fazer nessa dinâmica e de olho o pessoal que está participando aqui também. Perfeito. Chicão, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Esse é um momento que é muito importante. A gente aqui, professores, advogados, a gente tem se reunido em grupos de WhatsApp, vídeos, exatamente para debater essa situação extraordinária que a gente está passando aqui, né? Apesar da gente já ter passado por algumas situações de crise pontuais em determinados setores, a gente nunca viu nada nessa proporção, né? E pior, né? Numa sociedade que a gente tem uma complexidade nas relações de trabalho que são incomparáveis, né, ao passado. A gente poderia ter tido lá o histórico da crise espanhola, outros fenômenos mundiais que tivemos assim, de crises pandêmicas, Uhum. mas acredito que a gente nunca enfrentou isso com a complexidade das relações de trabalho que nós temos hoje em dia, né? E eu acho que assim a tônica que a gente tem que dar nesse momento, e é importante a gente iniciar essa conversa nessa linha, é que a gente tem que tentar achar o meio termo. Isso tem sido um grande esforço. O meio termo entre a manutenção dos postos de trabalho nesse momento de crise e a manutenção também das próprias empresas, né? Uhum. Então, acho que todos os nossos estudos, os debates que nós estamos tendo sobre esse tema, pelo menos no meio acadêmico, tentando achar formas para a gente encontrar o meio termo, né? Não começarmos assim com alguns empresários, num primeiro momento, entraram num momento de pavor, né? Pensando já em demissões, e aí é importante o papel do advogado estar assessorando. Quer dizer que não é 100% e sempre essa solução. O direito dá ferramentas. Eu acho que é isso que é importante a gente falar hoje. Existem ferramentas para a gente superar essa crise. Com certeza. E a gente batendo um papo, sei bem nessa, a gente está numa dor de advogado danada. Eu também aí, antes de ingressar na política, trabalhei bastante com advocacia, como advogado. Me afastei agora que eu vim parar aqui nessa loucura que tem sido a política, embora esteja sendo extremamente gratificante poder ajudar do lado de cá agora. Sei muito bem que às vezes é difícil, que a pessoa faz uma pergunta para a gente e a resposta é depende. Não sei exatamente, vai depender um pouco das interpretações. E às vezes a gente acaba ficando. Às vezes até o cliente, né, ou a pessoa fica, pô, mas essa galera nunca me dá uma resposta. É sim, é não, como é que é? Como é que eu faço? Então a gente sabe que a gente faz sempre o melhor possível. E pegando um Exato. pouquinho desse gancho, você tinha mandado para a gente aqui algumas questões que você achava que era importante a gente abordar.
como, por exemplo, a questão da redução na jornada e redução do salário, por exemplo. Como é que vocês estão vendo isso? Também tem a questão da licença não remunerada e a figura do layoff, que parece que já existe. Não sei se você podia explicar para a gente um pouquinho. Tá. Para a gente começar a falar sobre isso, eu acho que é importante a gente dar só um passinho atrás para dizer o seguinte. Tá. A tônica nesses momentos de crise, e onde você tem esse chacoalhar, digamos assim, da relação entre empregado e empregador, é que você tem que ter forças que vão buscar a conciliação. Tá? E essas forças de conciliação, a gente diz que o papel, nesse momento, o grande protagonista nesse momento, deveria ser o sindicato. Né? O sindicato deveria assumir a tônica. Essa é a nossa estrutura jurídica no Brasil. Né? A Constituição brasileira estabelece que é indispensável a participação do sindicato nas negociações coletivas e que é a situação que se impõe no momento. Então, pegando esse trecho, esse gancho, né, da importância da participação do sindicato, acho que o grande ponto que tem surgido, né, de discussão e de perguntas de empregados e empregadores é a questão da redução da jornada com redução da remuneração. Né? Até a Constituição de 88, no Brasil, em casos de força maior, que é o que estamos vivendo agora, acho que pela primeira vez eu posso dar um exemplo de sala de aula concreta de força maior. De força maior. Né? Exatamente. Veio até pela medida provisória editada pelo governo federal, reconhecendo a força maior da CLT, né, que é do artigo 501, mas nesse cenário de força maior, a legislação até 88 autorizava a redução até 25% da jornada de trabalho com a redução salarial proporcional. Tá? Isso independentemente da participação do sindicato. Tá? Isso é o que está na CLT. Por isso que algumas pessoas desavisadas vão lá na CLT e falam assim, não, aqui a CLT está dizendo que a força maior eu posso reduzir. Só que com a Constituição de 88, os sindicatos passaram a ter protagonismo nessa negociação coletiva e agora a gente passa a conviver com o artigo 7º, que fala lá que o sindicato tem que participar da negociação coletiva para a redução da jornada proporcionalmente ao salário. E nesse momento é que eu falo que é importante o entendimento, né, entre sindicato e empresa. Nós já tivemos alguns sindicatos que já estão sensíveis a essa situação, entendendo que nos seus setores, eles são os grandes conhecedores, né, dos problemas dos seus setores, que é necessário alguma medida extraordinária nesse momento para tentar preservar empregos. Essa é a tônica. Né? Agora, então, deixa eu pegar esse gancho aí e te perguntar, Ciro, mas claro. Nessa MP que tinha sido editada e agora acho que foi mudada, ou ainda não foi, mas está sendo pelo governo, tinha uma questão que os sindicatos ficaram de fora, não foi isso? Nessa Exato. Tem uma discussão, e está sendo objeto de crítica, né, muito forte, porque essa MP não tratou expressamente da questão da redução da remuneração e da jornada. Né? Era uma coisa que a gente esperava, é o que estava sendo anunciado, mas em cima da hora acabou mudando completamente o rumo. Mas foi introduzido nessa MP um dispositivo que está sendo muito discutido, que é o artigo 2º dessa medida provisória, que ele fala que durante esse estado de calamidade pública, empregado e empregador poderiam celebrar acordos individuais escritos para garantir a permanência do vínculo de emprego, tendo preponderância, inclusive, sobre lei, normas coletivas, etc. Esse dispositivo já está sendo questionado, a constitucionalidade dele, ainda que a gente tenha um cenário de força maior, mas a tendência é que não seja reconhecida essa amplitude toda que está se entendendo nesse momento. Até porque uma dúvida, uma questão que surgiu bastante também foi o seguinte, o que adianta eu manter meu emprego se eu não recebo salário? Né? Quer dizer, Exato. Poxa, eu estava ali tendo meu emprego, tá bom, vocês estão querendo garantir meu emprego e segurar isso via uma suspensão contratual, mas, por outro lado, eu não vou ter um salário, uma renda para, enfim, pagar minhas contas, né? Quer dizer, a grande maioria das pessoas, obviamente, senão 99,99% das pessoas dependem de um salário para pagar a sua conta aí no final do mês. Então, e aí depois eles revogaram justamente porque viria com um pacote social para tentar, de certa forma, atenuar isso para as empresas. Como é que você está vendo isso? Você acha que esse pacote social seria suficiente para fazer um colchão ali
Você que costuma falar com as empresas também, como é que as empresas estão vendo isso? Porque muita gente também que tem empresa falou, bom, isso é fundamental, porque senão a gente vai ter que demitir um bando de gente, enfim. Como é que você está vendo essa dinâmica aí? Essa dinâmica é importante a gente pontuar, Chicão, o seguinte, a MP tentou introduzir uma modalidade de suspensão contratual realmente muito criticada, né? Porque ela suspendeu os contratos, mas não deu garantia de remuneração mínima, né, aos trabalhadores. E ela se inspirou no instituto que já existe na legislação, tá? Que é o que a gente chama aqui de layoff, né? Ou a licença para capacitação. Já foi utilizado no Brasil, a gente tem histórico aí de montadoras que passaram por momentos de crise econômica no setor e se utilizavam. Então, o que tem de diferente? Né? A grande tônica da diferença? Primeira coisa, isso é negociado com o sindicato. Né? Então, o layoff tem que ter a participação do sindicato. A MP não previa a participação do sindicato. Na MP, enquanto esse empregado estava afastado, né, que ele poderia estar de 3 a 5 meses afastado, ele recebia recursos do seguro-desemprego, como uma bolsa qualificação. Então, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, apesar dele não estar recebendo uma remuneração, ele estaria recebendo do governo federal o seguro-desemprego nesse período. Além disso, né, esse mesmo instituto do layoff, ele prevê que no acordo coletivo com o sindicato deveria haver uma estabilidade no retorno à atividade de no mínimo 3 meses, com previsão de indenização, caso não retornasse, etc. Por quê? Porque a ideia é justamente você flexibilizar para as empresas a possibilidade de uma redução drástica na sua folha de pagamento, né, para ter um respiro, o governo assumir uma parte dessa conta, o empregado, ao mesmo tempo, não ficar simplesmente no ócio, né, ele vai ter que frequentar um curso de qualificação, mas a contrapartida que o governo impõe para as empresas é a manutenção quando do retorno das atividades. Então, a expectativa que a gente tem é que se chegue a um meio termo, nem um modelo que foi proposto na MP, zerado, né, nem um modelo de layoff, que realmente ele é um modelo mais pesado, que demanda negociações, etc. Então, a expectativa é que o governo venha com uma coparticipação, as empresas venham com uma coparticipação. Está sendo muito esperada essa medida. As empresas todas, praticamente, especialmente aquelas do setor de comércio e turismo, estão muito afetadas com seu capital. Lembrando que a gente tem um perfil de trabalhador no Brasil de remuneração baixa, ou seja, que impede capitalização dessas pessoas. É diferente de um modelo, né, de países onde eu tenho uma poupança forte dos trabalhadores que podem até aguentar o tranco durante um tempo, se a gente for falar de Japão, por exemplo. Mas aqui no Brasil a gente tem uma remuneração baixa, em regra, e essa dificuldade de subsistência do trabalhador por um período. Agora, aproveitando isso, cara, a gente falou que você pela primeira vez vai poder dar um exemplo de força maior. Mas a gente já viu algumas pessoas comentando, até circulando muito aí no WhatsApp, o vídeo do Bill Gates falando que o mundo não estava preparado para encarar essa pandemia. E aí, pegando um pouquinho esse gancho, você acha que a nossa legislação, como muitas, ela, da forma que está montada hoje, ela prejudica cenários como esse ou não necessariamente? Quer dizer, a gente poderia se valer dela para navegar em águas turbulentas como a gente está passando? Ou seja, será que a nossa legislação estava preparada ou pode ser usada para isso? Ou isso só mostra ou mostraria uma necessidade da gente repensar certas coisas para sempre estar preparado para o pior? Eu acho que a legislação ela está preparada para atender, em parte, esse cenário. Talvez não com essa amplitude em todos os setores. Porque casos de força maior, é aquilo que a gente está falando, né? Ela já está prevista na legislação e lá ela traz ferramentas para que as empresas, empregados tentem superar essa fase. No entanto, no Brasil a gente está vivendo aqui uma peculiaridade, né? Essas ferramentas elas dependem muito da atuação sindical, né, para viabilizar. E o que a gente tem observado, e aqui eu quero só fazer uma parte que não estou generalizando para todos os sindicatos,
Mas a gente sabe e conhece que temos sindicatos aí que funcionavam apenas no papel, né? E alguns sindicatos efetivamente estão se furtando do debate, e aí sim prejudicando, porque ele, nesse momento, seria um importante ator social na realização e na superação dos problemas. Por quê? Porque a norma coletiva, a negociação coletiva, ela é uma bela saída de segurança jurídica, exatamente porque a Constituição deu esse poder, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de reconhecer a negociação coletiva como sendo um caminho, inclusive, para superar legislações. Então, acho que nesse momento de excepcionalidade de lei, né, e aí é indiscutível que a gente está num momento de excepcionalidade, onde vários dispositivos da nossa legislação vão ser questionados se são ou não aplicáveis, por exemplo, prazos para comunicação de férias com 30 dias de antecedência e etc., a tendência é que a norma coletiva viesse. A grande crítica que a gente está observando é exatamente isso. É a omissão de alguns agentes sindicais em dar uma rápida resposta a essa situação de crise, que seria, sim, um grande caminho para uma flexibilização. Então, até algumas pessoas discutiam a possibilidade de flexibilização da atuação sindical. Interessante. E uma coisa, você falou de férias, né? Uma das perguntas que o pessoal fez foi: pô, mas não seria mais fácil dar logo férias, adiantar férias para todo mundo? Quer dizer, pode dar férias durante esse período de quarentena aí? Então, durante esse período de quarentena, desde que o empregado, obviamente, não esteja doente, né, que aí é uma hipótese de afastamento, de interrupção do contrato, a medida provisória, e mesmo antes da medida provisória, nós já vimos entendendo, com base na força maior, a possibilidade da gente antecipar as férias, né? O único detalhe da antecipação de férias é que ela vai atender a um certo perfil de empresa. É aquela empresa que ela tem caixa para conseguir bancar a sua folha salarial por um tempo, né? Nenhuma empresa consegue viver eternamente nesse cenário, mas para, de certa forma, ela não ter uma perda, ela simplesmente colocar o trabalhador em casa em um ócio forçado, que a gente pode falar, e esse valor ele simplesmente pagar salário e não ter nenhuma retribuição. Porque o importante é a gente lembrar o seguinte: salário é retribuição de trabalho, né? Então, para a gente tentar achar um meio termo, as férias são um caminho, porque eu dou as férias agora, né? E lá na frente aquele empregado não vai tirar essas férias, né? A gente só está antecipando. Mas para algumas empresas, infelizmente, essa medida não vai funcionar. Não vai funcionar porque ela não vai ter o caixa, às vezes, nem para bancar essas férias. Apesar da medida provisória, isso é um ponto importante, ter previsto, jogado mais para frente o pagamento das férias, que ele pode pagar até o quinto dia útil do mês subsequente, e aquele terço de férias, né, aquele um terço que a gente ganha para poder gastar, curtir em lazer nas férias, ficou postergado para dezembro. Né? Então, a empresa pode pagar até 20 de dezembro. Então, é uma medida para aquelas empresas que têm algum caixa para impedir o ócio do trabalhador e que não se perca esse valor, porque nesse momento ele não vai estar trabalhando para ela. Legal. Agora, a Débora Gouveia, lá de Porciúncula, falou que tem um marido de 62 anos que é do grupo de risco, por ser hipertenso. E ela perguntou se ele teria o direito de ficar em casa e continuar recebendo salário. Essa é uma discussão muito grande que a gente tem. O que acontece? A lei ela não previu, em momento algum, a ausência justificada pelo fato de se estar no grupo de risco. Tá? Por outro lado, o empregador ele tem obrigação, no seu ambiente de trabalho, de preservar a incolumidade física dos seus trabalhadores, a saúde dos seus trabalhadores. Né? Então, quando a empresa determina que aquele determinado empregado que está no grupo de risco deva se deslocar, pegar lá um transporte público, entrar no estabelecimento, ter contato com uma coletividade, há aqueles que entendem que isso poderia estar expondo de uma forma muito gravosa esse grupo de risco. Né? Então, o que tem se observado? O Ministério Público do Trabalho já editou notas técnicas sobre esse tema, e as recomendações para as empresas, de uma forma geral, é que qualquer medida de férias, banco de horas negativo, né, que é aquele que aquele trabalhador fica em casa, depois ele paga essas horas que ele vai ficar em casa, etc. O primeiro grupo que tem que ser focado é exatamente o grupo de risco. Então, se eu tenho uma empresa, tenho 10 empregados na minha empresa,
e eu preciso botar uma parte em férias, porque eu estou com um ócio muito grande aqui, a regra seria dar prioridade ao grupo de risco, ao invés de simplesmente deixar o vínculo lá do empregador decidir o que vai fazer. Mas respondendo objetivamente, a gente não teria uma hipótese de suspensão do contrato pelo simples fato de estar no grupo de risco. Quer dizer, ele não teria um direito especial, mas poderia ser uma coisa construída dentro aí de um cenário específico, né? Agora, o Tassiano seria prioritário. Seria um prioritário. Agora tem pergunta aqui, ó, do Tassiano que está assistindo a gente e da Carla também. O Tassiano está perguntando se essas medidas podem afetar os servidores estaduais e a Carla está perguntando para a gente quanto às férias, o prazo de comunicação é de 48 horas, conforme MP 927. Se a empresa concede 15 dias e depois precisa conceder mais 15, nesse segundo período também teria que ser observado esse prazo de 48 horas, não? Então, duas perguntas aí. Isso. A primeira pergunta, essas medidas da medida provisória, elas não são aplicadas ao servidor público, tá? Mas para o empregado público, sim, né? Então, aqueles empregados que são, aqueles trabalhadores que são regidos pela CLT, se aplica essa legislação. Interessante que a medida provisória. Interessante que no final ela também fala que ela é aplicável ao trabalhador rural e às domésticas, tá? Naquilo que couber, obviamente, né? Então, para o servidor público, não. A gente está aguardando alguma medida vir também para o serviço público, mas por hora a gente não tem nenhum impacto dessa medida provisória sobre o servidor público. Agora, respondendo à questão da prorrogação das férias, eu diria para você o seguinte: a primeira comunicação de férias tem que estar em 48 horas de antecedência, né? É o que diz a MP para o trabalhador ali minimamente se organizar. A prorrogação depende. Se essa prorrogação ocorrer em sequência, né, eu tiro 15 dias, a empresa percebe que não vai ter, que precisa de mais tempo, né, porque a gente está num momento de incerteza. Então, ela pode conceder 15 e imediatamente faz 15. E aí, teoricamente, esse prazo de 48 horas não seria obrigatória a observância, né? Poderia, obviamente, antes do início desse segundo período, ou seja, da simples prorrogação. Agora, naquele cenário em que eu dou 15 dias, ele retorna à atividade, e aí eu percebo que eu preciso novamente dessas férias, aí sim, aí eu teria que observar 48 horas, porque aí não seria uma prorrogação, seria um novo adiantamento de férias. Entendi, boa. E essa questão do FGTS, hein, cara? O pessoal está perguntando, aliás, acho que até o Novo fez algumas iniciativas lá em Brasília para permitir o saque do FGTS também pelos trabalhadores. A pergunta era se o empregado pode deixar de receber em caso de demissão nesse momento aí o FGTS. Como é que fica essa questão? Quer dizer, o FGTS poderia ser uma saída interessante também, não? Sim, a liberação do FGTS, na minha opinião, a gente já observou que ele tem sido usado em vários momentos de calamidade pública, né? Onde se aprova ali alguma medida emergencial, se libera um recurso. O problema é que a gente tem uma discussão de liberação indistinta do FGTS, a gente poderia ocasionar ali um abalo grande nos fundos de garantia. No entanto, me parece completamente razoável que nas hipóteses em que se vira essa MP que a gente está esperando, ou na hipótese do layoff, ou na hipótese de suspensão dos contratos, né, que seja, assim, autorizada a liberação de um fundo de garantia para essas hipóteses. Ou seja, o empregado ficou de licença não remunerada, além lá da Bolsa Qualificação, ou de uma ajuda que o governo vai dar, em coparticipação com a empresa, que ele possa, efetivamente, sacar esse fundo de garantia. Não me parece razoável que a gente deixe esse valor preso nesse momento de necessidade dos trabalhadores, né? Mas, por enquanto, a legislação não prevê essa hipótese. Então, a hipótese de saque precisaria desse ajuste mesmo legislativo. Exato. E a medida provisória. Exatamente. Então, essa hipótese, como a gente já observou, esse movimento já aconteceu em outros cenários de calamidade pública, né? Mas isso demandaria de uma atuação legislativa ou uma medida provisória convertida depois em lei pelo legislador. Acho que é importante a gente dizer aqui também, aproveitar a oportunidade, eu não queria deixar passar em branco isso. Legal. A gente falou aqui da participação do sindicato, mas e que a gente está vendo, às vezes, uma certa falta de movimentação de alguns organismos sindicais. É importante dizer o seguinte: sindicato não é dirigente sindical, tá?
Sindicato, pense que é igual um condomínio de um prédio. Né? Você tem vários condôminos e um síndico. Né? O dirigente sindical, ele é o síndico. Né? Mas quem manda realmente no prédio, né, são os condôminos, reunidos na Assembleia. Então, assim, a legislação ela também reconhece que, nos casos que o sindicato não assumir a negociação, ou naqueles casos em que ele assumir, mas de forma abusiva, ele está barrando a vontade, contrariando a vontade da coletividade daqueles trabalhadores, a empresa pode diretamente assumir a negociação com os seus empregados. E a legislação reconhece, nós temos precedentes disso na legislação. Então, é importante essa mensagem que assim, o sindicato tem que negociar, não é uma opção. O artigo 8º da CLT fala que da Constituição obriga ele a negociar. Então, se as empresas estão sentindo que o sindicato não quer negociar, elas podem se valer, claro, dentro de alguns requisitos da lei, de negociar diretamente com seus empregados. Lembrando, a coletividade fala mais alto, né? Boa, não, isso é importante, porque muita gente às vezes acha que fica refém do sindicato por conta de um dirigente mais politizado, ou um cara que esteja lá querendo negociar alguma coisa para si e acaba eventualmente negociando em nome de todos, né? Essa informação aí é bem legal, hein? A gente pode até falar bastante sobre ela, vamos reverberar ela por aqui, porque isso aí eu acho que pode ajudar bastante, para não ficar na mão daquele cara, daquela pessoa que está ali na frente do sindicato e não está deixando a negociação andar para frente, que vai ser muito importante, como você mesmo frisou agora nessa hora, fazer essa intermediação. E aí, aproveitando para a gente para as duas últimas perguntas, porque a gente já está aqui com muita informação, mais uma vez agradecendo muito aqui a sua participação, essa tua ajuda, está todo mundo aqui agradecendo, estou vendo pelos comentários que está todo mundo super interessado. Vamos para as duas últimas aqui, vamos tentar juntar duas. Uma é do Rogério, mestre Rogério Gavazza, que tem uma academia de jiu-jitsu, também na federação, e ele está preocupado, e também a Renata Martins, com a questão de cobrir custo, né? O Rogério menciona aqui se teria uma forma do governo cobrir o custo dos salários dos empregados, uma vez que uma pequena empresa estará fechada. Ele menciona a academia de lutas, mas às vezes também é uma associação, né? Às vezes não é uma empresa propriamente dito, mas é uma associação, uma instituição que tem uma natureza própria e específica, que também não sei se teria um tratamento diferente. E a Renata coloca, se a empresa quebrar por conta da crise, ela pode alegar então essa força maior nessa dispensa, se teria essa mudança de direitos, como você mencionou no começo. A Andressa está perguntando um pouquinho sobre redução salarial ou redução de jornada de trabalho sem acordo ou negociação, se elas são permitidas durante o período de quarentena, então. Ou seja, se não tiver a negociação, se o sindicato não aparecer, como a gente estava falando aqui, ou tiver algum problema, então, quer dizer, isso fica travado, não vai para frente? Ou seja, se a empresa não procurar, por exemplo, estancou, seria possível essa redução? Tá, vamos lá. Essas três perguntas são muito boas. A primeira pergunta, eu acho assim, né, uma opinião particular minha, eu acho que sim, né, nesse momento de crise, o governo tem que assumir. Acho que há um papel, e eu acho que eu não gosto de falar de intervenção do Estado da economia, eu sou também não, particularmente... eu nessa aí. Exato, mas eu acho que nesse momento, acho que é para isso que serve. Eu acho que a razão de existir do Estado nesse momento é para isso que a gente paga tributos, etc. Para nesse momento de excepcionalidade, onde a gente tem que preservar vidas, saúde e, claro, os empregos e funcionamento das empresas. Acho que aí sim, o Estado tem que entrar e tem que entrar forte dentro dos limites da sua possibilidade. Não é o momento, eu acho, da gente ficar economizando para outras questões que não sejam a preservação da vida e a preservação dos empregos. Né? Que leia-se. Para mim, preservação de emprego é preservar a empresa. Falando agora da força maior e da rescisão, isso é um ponto que foi muito questionado. Né? A legislação trabalhista, ela prevê, sim, que na hipótese de força maior, o contrato de trabalho possa ser terminado pelo empregador. Né? E o motivo dessa terminação é rescisão por força maior. Né? Para quem lida aí com folha de pagamento, etc., está lá o Código 27 do I-Social.
Né? Uhum. E isso acontece quando? Acontece exatamente no cenário que a gente está. Né? Tem um acontecimento inevitável, imprevisível, né? O empregador não concorreu para aquilo ali acontecer, né? Ele não agiu de forma negligente para se preparar para aquilo ali, ou seja, não é das leis do mercado, não foi um mau empregador, simplesmente aconteceu. Né? E nesse caso, quando a gente tem um fechamento, a extinção da empresa, ou uma extinção de um estabelecimento, a legislação ela reconhece a possibilidade de não pagar integralmente a indenização do fundo de garantia, que aí a gente está falando de uma redução de 40% para 20%, né? E o aviso prévio. Tá? Então, o empregador estaria desonerado da indenização do aviso prévio e de 20% do fundo de garantia. Só que é importante a gente pontuar o quê? Isso é para aqueles cenários onde a empresa efetivamente não tem mais condições de se manter. Né? Ou um determinado estabelecimento, ou a própria empresa em si. Quer dizer que ela tem que acabar e nunca mais reabrir? Não, não é isso. Mas naquele momento, ela não tem condições de existir. Pode ser que ela volte a existir no futuro, mas naquele momento ela deixa. Eu vou dar um exemplo aqui que eu li na notícia que me impressionou. Por exemplo, o Cirque du Soleil, que demitiu 95% de toda a sua força de trabalho no mundo todo. Foram 4 mil demitidos. Manteve a operação só de Las Vegas. Então, o setor de entretenimento está sofrendo muito, está sangrando. Uhum. Turismo, sangrando muito. Mas eu volto a dizer, isso é a última medida. Né? Se a gente percebe que existem outras medidas que podem ou poderiam ser adotadas pelas empresas antes dessas demissões, elas podem, sim, Voltou. em um outro cenário que a gente tem, só para aproveitando esse gancho, é o que a gente chama lá do fato do príncipe, né? Que a gente está começando a ver aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, que é aquela situação onde a empresa ela tem uma paralisação temporária ou definitiva do trabalho. Cessação da operação. Voltou? Voltou. Tinha dado uma pausa aqui, voltou. Voltou. Então, assim, o governo pode ser que assuma essa conta. Né? Por exemplo, a Prefeitura do Rio, que determina, ou o governo do Estado, que determina a paralisação, e essa paralisação foi determinante, o governo do Estado pode ser obrigado a pagar a integralidade das indenizações devidas àquele empregado no momento do desligamento. Isso, claro, num processo judicial. Tá? Boa, E bom a saber. pergunta... Tinha mais uma, eu ainda vou encaixar a última para a gente fechar, porque eu achei muito legal também, antes da gente fechar, que é uma que fala do home office. Quer dizer, se está todo mundo fazendo home office, tem que continuar pagando vale transporte, vale alimentação? Acho que essa aí interessa também a todo mundo que está em casa. Com certeza. A terceira pergunta, que a gente estava falando aqui de redução salarial com jornada, né? A gente está sem falando a participação do sindicato. Se não tiver negociação, ainda assim pode reduzir? Isso. Então, esse é a grande tônica do momento. Né? Existem aqueles que defendem que pode, né, por conta desse cenário todo excepcional que nós temos, mas se a gente for analisar, e aí cabe a nós técnicos analisarmos a legislação, a Constituição e o histórico de jurisprudência que a gente tem no Brasil, eu diria para vocês que é uma medida muito arriscada, né, a empresa tomar essa medida. É o que eu falo, existem outras formas de você viabilizar isso com mais segurança. Por exemplo, notificar o sindicato. O sindicato se recusou, aí convoca um grupo de empregados, faz ali uma negociação coletiva, convoca uma assembleia interna dentro da sua empresa e aprova essa redução. Né? Uma outra hipótese, e aí é interessante, o TST hoje editou uma recomendação para todos os tribunais para que eles adotem medidas de mediação e conciliação pré-processual. Né? Isso é uma medida nova, a gente está pouco experimentado nisso no Brasil, mas existem ferramentas em que uma empresa
chega no sindicato, preciso. O sindicato fala, não, eu posso pegar isso, levar ao judiciário, e não é uma ação judicial. Veja bem, você pede que o judiciário atue como mediador ou conciliador, sem um processo judicial. Então a gente tem essa estrutura no Brasil, que são os sejustes, que estão espalhados em todos os tribunais, e eles têm funcionado muito bem. Então, assim, nesse cenário, você tem medidas que não sejam necessariamente fazer de uma forma individual essa redução indiscriminada. Acho que é importante a gente ter algumas cautelas nesse momento. Boa. E a última era do home office, sobre os vales, vale alimentação, vale transporte. Isso. O que acontece? A medida provisória, ela trouxe uma previsão de que os empregados... Ela trouxe uma previsão na hipótese de suspensão contratual que os benefícios concedidos graciosamente pelas empresas deveriam ser mantidos no período de licença. Né? Eu acho que a gente pode trazer um pouco disso para dentro do teletrabalho. Então eu diria para vocês de forma muito objetiva. O Vale Transporte não faz sentido. Né? Porque o Vale Transporte, o espírito do Vale Transporte não é pagar pelo trabalho de ninguém. Ele, na verdade, ele é um reembolso em forma de antecipação das despesas que aquele empregado tem com deslocamento casa, trabalho, casa. Então, ou seja, se acabou esse deslocamento, se não tem mais, não tem por que pagar vale transporte. Né? Agora, se aquele empregado tiver que ir para a empresa para realizar uma atividade, sim, aí nesse dia o empregador tem que reembolsar essa despesa que ele teve. Tá? A outra questão do vale alimentação. Isso, a alimentação vai depender, tá, gente? Por quê? Nós temos geralmente dois vales que as empresas trabalham. O vale alimentação e o vale refeição. Né? Um se destina àquelas compras de mercado, né, para o empregado que vai ir lá no mercado fazer suas compras e alimentar a sua geladeira. A outra é aquele que ele gasta para se alimentar lá no local de trabalho. Né? Ele vai lá no restaurante, alguma coisa ali do lado e adquire um alimento. A depender, né, da norma que o empregador está seguindo, que pode ser que isso seja concedido por força de norma coletiva, né, negociada com o sindicato, aquele empregador pode ou não estar obrigado. Tá? Então, respondendo de forma muito objetiva, se a norma coletiva não for clara sobre essa hipótese, simplesmente mandar pagar e ponto final, ele vai ter que manter. Se a norma coletiva criar um meio de caminho, né, falando que é só nos dias de efetivo trabalho na empresa, ele pode cortar o vale alimentação. E se não prever nada na norma coletiva e o empregador é que está pagando o vale alimentação, o empregador poderia, nesse período, suspender, sim, o pagamento desse vale alimentação, esse que é utilizado para comer ali todos os dias no restaurante que aquele empregado usava. Não aquele que é usado para fazer as compras de mercado. Esse daí, com certeza, não pode ser cortado. Ciro, nosso tempo aqui já estourou, mas estava muito legal poder falar com você, cara, ouvir todas essas explicações. Acho que o pessoal gostou bastante também, vendo aqui pelos comentários. Então, fica aqui, cara, mais uma vez, meu muito obrigado para você mesmo. Acho que você conseguiu ajudar muita gente aí que estava na dúvida. A gente vai gravar essa live aqui, depois vai tentar disponibilizar em outros canais também. E eu espero contar com a sua ajuda aí, porque a gente vai ter que tomar algumas decisões difíceis aqui no estado do Rio também sobre esse tema. E é sempre bom a gente ter uma voz aí que entende tanto do tema. E pessoal que está assistindo, esse foi o professor Ciro Almeida, o nosso especialista aqui em Direito do Trabalho, professor da FGV. Ciro, se você quiser mandar uma última mensagem aí, deixar seus contatos também, não sei se você presta consultoria mais aí para essa galera, quem sabe o pessoal aí vai em busca de você. Então faz o seu jabá aí, deixa seus contatos e deixa a tua mensagem. Valeu. Valeu. Chicão, primeiro, novamente agradecer a oportunidade que você estendeu aí para a gente poder debater esse tema. Eu sei que está todo mundo muito ansioso, né? Eu recebo ligações aqui, eu falei de clientes, de empresas, de trabalhadores, mas esqueci até dos familiares, né? Familiares estão me ligando pra caramba aqui para saber. Família, né? Mas, exato. Então, acho que o momento, assim, a grande mensagem é a gente ter serenidade nesse momento, calma, pé no chão, não é fim do mundo, mas a gente tem que se preocupar e tomar as medidas certas e com garantias. Né? A legislação está aí, a Constituição está aí, a gente tem anos de um Estado democrático de direito, então a gente não precisa jogar nada para o alto e sair correndo em desespero. A gente tem que fazer as coisas com calma e bem feitas, com a urgência necessária.
né? Eu queria deixar uma mensagem aqui para quem está assistindo a gente, especialmente, agradecer a oportunidade também de vocês estarem, de eu estar podendo transmitir essas mensagens para vocês diretamente aqui da live. E mandar um beijo para minha mulher, Renata, que está assistindo. Né? E também fazer o seguinte, deixar que quem precisar de algum auxílio nesse momento, etc., tiver dificuldade de contatar algum escritório, eu sou sócio do escritório, Tenório da Veiga Advogados, joga lá no Google, vocês conseguem achar facilmente. A gente está disponível para atender qualquer demanda aí que surja, empresa, empregado, etc. Show de bola, Ciro. Mais uma vez, cara, brigadão, vamos mantendo contato aí. Combinado. Um abraço, Chicão. Valeu, Obrigado. Um abração, obrigado.